Mais uma vez, bom dia, queridos irmãos. Nós vamos dar início, então, à nossa aula de escola bíblica. Hoje vamos finalizar o capítulo de número 7 do livro de Apocalipse. Então, se os irmãos puderem, por favor, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 7. O Narciso fez a primeira parte desse capítulo, que é uma parte bastante complexa, que traz alguns simbolismos bastante difíceis de serem compreendidos, né, à luz normal do nosso entendimento, mas graças a Deus ele fez um excelente trabalho, então facilitou muito a minha vida agora neste finalzinho de capítulo. Tá? Essa parte do capítulo é bem mais fácil, bem mais tranquila, é uma segunda parte mais tranquila, por isso eu acho que nós não teremos grandes dúvidas a respeito disso, porque de fato são partes mais simples, nós vamos tratar de coisas mais tranquilas aqui, bem mais diretas, vamos dizer assim, né? Mais fáceis de serem compreendidas, não tem nenhum simbolismo muito grandioso, e justamente por isso deve ser também uma aula um pouquinho mais curta, já que essa parte do capítulo não traz assim, grandes explicações teológicas e doutrinárias, então nós vamos passando versículo a versículo para ficar também mais fácil para a minha memória, né? Se não lembrar tudo é bastante coisa, então eu vou lembrando conforme o Carlos vai me ajudando aí com a leitura do texto. Se você encontrou, nós vamos fazer a leitura do texto todo. Primeiro nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 17 primeiro, e depois nós vamos orar, e aí vamos passando versículo a versículo para ficar mais fácil, e eu acredito que nós terminamos esses versículos até o 17, né? Nós chegamos até o 17 hoje, e aí na semana que vem, se Deus assim permitir, nós iniciaremos o capítulo 8 com a abertura dos últimos selos e o início das trombetas. Veremos. Carlos, por favor, leia para nós. A visão dos glorificados é o título. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, diante de nós está a Tua palavra, a qual nos consola, nos conforta, nos exorta, nos chama, Deus, para uma vida de santificação, de santidade junto com o Senhor. E por causa da sua palavra, Deus, nós clamamos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que o Senhor, Deus, mesmo nos ensine nesta manhã. Que o Senhor fale conosco de maneira poderosa, ainda que essa seja uma aula, mas que o Senhor, Deus, nos ensine de fato, que o Senhor seja o nosso professor, que nós estejamos cheios do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, mas também que nós possamos colocar a Tua palavra em prática. Fala conosco, ó Deus, ministra no nosso coração, nos tira todas as dúvidas que possam permear o nosso coração,
que nós já pudermos ter tido algum momento da nossa vida, que todas essas dúvidas, que cada dificuldade textual seja sanada por nós e pelo Senhor, para que assim, Deus, nós possamos aprender cada vez mais a respeito de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, o tamanho da sua obra, o tamanho do teu poder e da tua graça. Fala conosco, Deus, ministra, por favor, no nosso coração, é o que nós clamamos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de nós fazermos a leitura do texto, eu quero apenas salientar que nessa segunda parte do texto, nós temos uma grande mudança, né? Uma mudança de território e de paradigma. Se no primeiro texto que foi pregado, ensinado na semana passada, nós vimos que ele se passa mais ou menos ali pela terra, né? no lugar da terra, o pano de fundo é o nosso próprio mundo, né? Ele mostra os anjos segurando os ventos e tudo mais. Então está acontecendo ali uma visão, onde o pano de fundo dessa visão é o nosso mundo, é o nosso planeta, o lugar onde nós vivemos hoje. Agora, nós vamos ter então uma mudança de território, nós vamos para outro lugar. Nós vamos retornar para a sala do trono. Nós vamos voltar para aquele lugar onde nós vimos lá no capítulo 4 e no capítulo 5, tá certo? A partir disso, nós vamos então ter algumas explicações da parte primeira desse texto, do capítulo 7. Nós estamos aqui num pequeno interlúdio, uma pequena descanso, vamos dizer assim, que nós temos entre as trombetas, entre os selos, e este pequeno interlúdio, esse pequeno intervalo, nos demonstra, a partir daquilo que nós já estamos vendo, a respeito de como é o finalzinho daquilo que Deus está fazendo. Lembre-se, o livro de Apocalipse, ele não é uma história narrada cronologicamente. Ele é um livro que ele vai trazer a mesma história 7 vezes. Ou seja, é um livro de repetição. Nós vamos ter a mesma história, a história da salvação, a história até a volta de Cristo, narrada para nós 7 vezes. Porém, o que vai diferenciar uma história da outra são os elementos que vão sendo colocados. Mas a história é a mesma. Então, o que está acontecendo aqui, agora? Primeiro, nós vimos que está acontecendo, o que vai acontecer, uma grande tribulação. Um momento terrível da história, onde serão perseguidos os crentes. Depois desta perseguição aos crentes, virá um momento de destruição, mas vamos chamar assim, um momento de juízo para com os ímpios. E enquanto este momento de juízo com os ímpios está acontecendo, nós também teremos um alívio para a igreja. Esse alívio para a igreja será a salvação. Tá certo? Quando nós olhamos para esta perspectiva, nós podemos perceber como que é a diferença entre o que acontece com aqueles que vão receber o juízo da parte de Deus, quanto aqueles que vão receber a graça e a salvação de Deus. Neste texto que nós vamos dar uma olhada hoje, nós vamos perceber então qual é o consolo da igreja, o que acontece com a igreja depois da grande tribulação. O que espera a igreja de Cristo depois desta grande tribulação, depois da volta do Cordeiro, depois que nós estejamos salvos. Esta salvação de Deus, quando for plenamente alcançada pela igreja, então, quais são as consequências? É isso que nós vamos dar uma olhadinha hoje, começando, Carlos, por favor, com o versículo de número 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Legal. Então vamos lá. Primeiro, o Narciso já explicou para os irmãos o significado dos 144 mil. Estes 144 mil nada mais são do que uma representação de todo o povo de Deus, da
perfeição de todos os salvos. E é isso que nós vemos então aqui agora no versículo 9. Todos os salvos estão reunidos na frente, diante do trono de Cristo, na frente do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que nos salvou, o Senhor Jesus. Então, eles estão na frente do Cordeiro, por isso que mudou a perspectiva, já não é mais na terra, agora eles estão na sala do trono, onde está o trono de Deus, lá onde tem aquele mar que parece com vidro, onde tem os 24 anciões e tudo mais, é lá que esse cenário se passa de novo. Então agora nós vemos neste lugar algo, lembra que eu falei que esse lugar era imenso, era gigantesco na visão, agora aparece então todos os salvos, ou pelo menos todos que se podiam ver na visão de João, todos que ele conseguia, através dos seus olhos humanos, enxergar. Então ele vê uma grande multidão, todos os salvos, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as raças, nações e línguas e jeitos e tudo mais. Então, o que nós olhamos em primeiro lugar aqui? Se nós temos aqui uma grande multidão de todas as tribos, significa, de todas as tribos, línguas e nações, significa duas coisas. A primeira, nós não podemos olhar para esse texto e perceber que todas as tribos significa apenas o Israel, as pessoas do povo eleito, escolhido por Deus, da nação que foi escolhida por Deus para ter a sua revelação, que foi a nação de Israel. Aqui estão todos os salvos, tanto do povo de Deus, quanto, do povo de Deus, que eu digo, de Israel, tanto de Israel, quanto dos gentios, que somos nós, tá certo? Todas as pessoas que foram salvas por Cristo Jesus estão aqui neste versículo 9, diante do trono de Deus. Todos os salvos estão aqui. A segunda coisa que nós podemos compreender é que aqui, se estão todas as línguas juntas, nós vamos compreender que vai haver aqui, não houve ainda, ele não, aqui já aconteceu, mas ele não nos trouxe essa informação ainda, essa informação vai vir nos próximos versículos, mas aqui vai acontecer, quando todos nós estivermos juntos, vai acontecer um grande milagre, algo extraordinário vai acontecer, e é isso que nós vamos ver nos próximos versículos. Mas antes, deixa eu trazer para você mais alguns elementos. Bom, todas essas pessoas estão diante do trono do Cordeiro. Isso é fato e isso é fácil de compreender. Mas aqui nós temos dois elementos. Um que também é super fácil de entender, o outro que já é um pouquinho mais complexo. Todas essas pessoas que estão aqui, elas estão vestidas de vestes brancas. Legal. Estas vestes brancas, você sabe muito bem, representa a santificação. Essas pessoas foram lavadas pelo sangue de Cristo e agora estão santificadas, purificadas de todo o pecado, por isso as vestes brancas. Tá? Mas elas têm uma coisa nas mãos. E aqui então é introduzido um segundo elemento, que são os ramos de palmeira. E aí você se pergunta, tá, legal, mas o que esses ramos de palmeiras significam? Da onde veio esses ramos de palmeiras? Isso aqui, irmãos, nada mais é do que uma representação do domingo de Ramos. Veja que fácil. Quando o Senhor Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado no burrinho, você vai se lembrar que as pessoas jogavam ramos, ou tinham ramos nas mãos. Estes ramos, possivelmente, eram ramos de palmeiras, embora pudessem ter outras plantas lá, mas a ideia era que eram ramos de palmeiras, tá certo? E eles lançavam, então, esses ramos, e Jesus ia passando com o burrinho em cima desses ramos, tá? É lógico que tinham outros elementos, eles jogavam também as suas roupas, as suas capas e tudo, mas eles tinham então ramos nas mãos. E o escritor, que é João, vai trazer para nós aqui, nesta visão, é lógico que a visão, aparentemente aqui, talvez não precise de... esses ramos de palmeira não sejam algo simbólico ou algo alegórico, mas é algo talvez literal mesmo. Quando nós estivermos lá com o Senhor Jesus, no trono da graça de Deus, pode ser, não vou fazer uma afirmação concreta, mas pode ser que nós possamos estar sim com os raminhos nas mãos. Eu não sei, não é uma coisa que a gente pode
bater o martelo, né? Nós vamos estar, não dá para fazer isso, mas é uma possibilidade de estarmos com esses ramos fazendo essa representação do domingo de Ramos, da mesma maneira que o Senhor Jesus, quando entrou na cidade de Jerusalém, quando todos os santos estiverem diante do trono da graça de Deus, nós também estejamos com os ramos. Pode ser que não sejam ramos de palmeiras, literalmente, pode ser que não seja planta literal, pode ser que seja outra coisa, no sentido, alguma coisa que represente o céu ou algo do gênero, pode, mas não é isso que o texto nos apresenta, né? Ele nos apresenta, de fato, que nós vamos rememorar aquele grande dia quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Deu para entender até aqui, irmãos? Fácil, né? Então, nada mais é esse texto, João nada mais está trazendo do que uma representação desse domingo de Ramos. Tudo o que acontece no livro de Apocalipse, ele tem uma outra base bíblica. Ele sempre vai trazer algum elemento de algum outro texto, de algum outro acontecimento que aconteceu na história da salvação. Por isso nós podemos entender esses raminhos de palmeira não como um elemento simbólico, não como algo sobrenatural a ser entendido. Não, os ramos de palmeira significam a representação de que a natureza está nas mãos dos eleitos. Nada disso. Nada mais é do que uma representação do domingo de Ramos. Tranquilo até aqui? Fácil? Podemos seguir? Acho que todos os elementos desse texto já foram colocados, né? Eu não vou precisar bater muito sobre os 144 mil, só explicando aqui, né? Porque o Narciso já explicou bastante bem na semana passada. Então vamos ao versículo 10. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Opa! Lembra que eu falei que neste texto nós iríamos encontrar um grande milagre? O povo de Deus estar junto, mesmo sendo de todas as tribos, de todas as raças, e de todas as línguas, e de todas as nações, haveria aqui um grande milagre. Qual é o grande milagre que nós temos aqui? É lógico que o primeiro é a salvação, né? Mas o milagre que aparece aqui é o milagre de que quando nós estivermos juntos, na nova Jerusalém celestial, aquilo que foi, vamos dizer assim, a maldição que foi lançada contra os seres humanos por causa da construção da Torre de Babel, será completamente desfeita. Ou seja, se todas as línguas estão juntas aqui, e se todos eles estão clamando em alta voz a mesma coisa, nós já podemos compreender que quando estivermos juntos na Nova Jerusalém Celestial, todos nós ou falaremos a mesma língua mais uma vez. Pastor, qual é a língua que nós vamos falar? Não faço a menor ideia. O texto não nos diz, por isso a gente não pode fazer inserções. Além disso, nós podemos então olhar qual é a língua. Não sei, mas alguma língua será. Tá? Essa questão também nos traz uma situação de que pode ser assim, pode ser uma língua humana, que nós já falamos hoje, ou algo que a gente vai falar no futuro, sabe Deus, né? As línguas vão mudando, ou pode ser algo que seja do céu, né? Uma linguagem que nós iremos aprender lá. Não dá para a gente saber. O que importa é, todos nós falaremos ou compreenderemos a mesma linguagem. Tá? De alguma maneira sobrenatural isso vai acontecer. E aí pode ser, né, ou nós vamos falar uma língua só, ou todos nós, vai ser mais ou menos aquilo que aconteceu no Pentecostes. Todos nós falaremos línguas diferentes, mesmo assim, de maneira sobrenatural, todos nós poderemos ser compreendidos. Tá? Então as duas possibilidades podem existir. Mas o pecado, então, a consequência de Babel será extinta quando nós estivermos na Nova Jerusalém Celestial. Além disso, esse povo grandioso que vai estar lá, vai louvar o Senhor. Tá? Eles vão estar diante do trono, ou todos nós, né, vamos estar diante do trono da graça de Deus, e lá nós então poderemos louvar ao Senhor. E aqui nós temos alguns elementos, e esses elementos de louvor sempre vão se repetir no livro de Apocalipse. Tá? Esse louvor que nós vamos prestar ao Senhor, essas palavras que são ditas, elas são repetidas, o que vai mudar apenas é a ordem, mas nós sempre vamos louvar ao Senhor. Por causa de textos como esse,
nós erroneamente, ou nós talvez não, mas muitos crentes ou muitos ímpios erroneamente vão pensar que quando nós estivermos diante de Deus, então estaremos louvando o Senhor, nós faremos isso por toda a eternidade, faremos, né, a gente vai ficar diante do trono de Deus, ou numa nuvem, ou em algum lugar no céu, e a única coisa que vai ter para fazer no céu é louvar o Senhor. É claro que não. Existem outras coisas que nós vamos fazer. Mas eu quero que você perceba que nós aqui estamos tratando apenas de uma parte do céu. Isso daqui, o que o texto está nos dizendo aqui, este grande louvor que será ministrado ao Senhor, não é um louvor perpétuo no sentido de que todo o tempo que nós estivermos no céu, por toda a eternidade, nós estaremos apenas diante do trono ministrando louvor. Então, a cada 5 minutos, ou a cada 2 minutos, ou a cada tanto tempo, nós estaremos dizendo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seja toda a honra, o louvor, a glória, o poder, a majestade para todo sempre. Não é assim que vai acontecer. Isso daqui é apenas uma representação de como será o louvor dos crentes quando estivermos diante do trono de Deus. Isso vai acontecer por apenas uma ocasião, ou será apenas um grande culto que será prestado ao Senhor quando nós chegarmos na sala do trono, quando nós estivermos diante de Deus de fato. Não quer dizer, em momento algum, que isso é tudo que será ou que terá para se fazer no céu. Isso é apenas uma representação de uma parte, de um elemento do culto que será prestado quando todos os santos, quando todos os eleitos, quando todos os salvos estiverem reunidos ao Senhor. E aí esse cântico que é prestado aqui, ele vai ser repetido várias e várias vezes ao longo do livro de Apocalipse, mas ele também é repetido em vários salmos, em vários lugares do Novo e do Antigo Testamento. Tá? Então, nada mais é do que uma representação, essas palavras, né, nada mais são do que uma representação da forma de louvor a Deus que é encontrado em toda a Bíblia. Então, quando nós olhamos para isso, nós sempre vamos perceber que João vai estar evocando, né, os elementos de louvor que estão encontrados desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Se você olhar os Salmos, se você olhar todas as vezes que alguém fala do Senhor, esses mesmos elementos, essas mesmas palavras sempre vão ser utilizados. Que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que Deus é majestoso, que Deus é gracioso, que Deus é amoroso, misericordioso, que Deus é salvador, que Deus é conosco e vários outros elementos. Então, essas frases, essas palavras comuns sempre vão estar encontradas em toda a Bíblia, em toda a forma de prestação de louvor, em todos os cânticos do Novo e do Antigo Testamento, nós sempre vamos encontrar os mesmos elementos de louvor ao Senhor, e é exatamente isso que nós fazemos quando louvamos ao Senhor, tanto agora quanto será quando estivermos junto com o Senhor. Tranquilo até aqui? Esse texto não tem nada de mais expressivo, né? Nenhum elemento que seja fora do nosso entendimento. Então, versículo 11, Carlos. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Legal. Então aqui é uma continuação do versículo de número 10. Nós percebemos agora que há um acréscimo de todos aqueles que estavam lá no capítulo 4, que foi a última aula que eu dei antes de sair de férias, mas também no capítulo 5, todos os elementos da salvação, da salvação não, todos os elementos que aparecem no livro de Apocalipse aqui, neste grande culto de salvação, de celebração pela salvação, estão juntos, estão reunidos. Então, nós temos os elementos da criação, nós temos os anjos, todas as classes de anjos, provavelmente, nós temos os 24 anciãos, e todos estarão presentes no culto que vai celebrar, de fato, a grande salvação. No culto, quando a grande tribulação passar, quando o juízo será destinado aos ímpios passar, todos os salvos estarão reunidos com os anjos, os anciãos, aqueles que representam a criação, o cordeiro, todos os elementos estarão juntos,
todos estarão juntos quando chegar este grande culto, esta grande celebração pela obra completa agora de salvação que o Senhor Jesus vai ministrar, ou já está ministrando, a todos aqueles que Ele chamou para si. Tá? Então, aqui não tem nada também que nós podemos, nenhum elemento, né, que a gente possa dar mais detalhes, aqui é bastante claro, né, todos estão juntos, em uma grande celebração, adorando o Senhor juntos. Essa grande celebração será feita, né, muito provavelmente, todos nós estaremos prostrados, estaremos de joelhos, adorando e louvando ao Senhor nesse grande culto, né? Prestando a reverência devida diante do trono do Senhor, né? Lembre-se que Jesus é apresentado como Rei dos Reis, portanto é comum que então, diante do Rei dos Reis, diante de qualquer rei, ou nós estejamos em reverência, ou nós estejamos prostrados, né? De joelhos. Isso é o comum, é um elemento bastante comum de estarmos diante de um grande rei. E quando nós estamos diante de uma grande autoridade, naquela época, né, isso era muito comum, muito mais do que seria hoje, né, mas isso João vai trazer esse mesmo elemento de como era. As pessoas tinham essa grande reverência, e era uma reverência muito grande, quando você estava diante de Deus, quando você estava diante do Senhor Jesus, quando você estava diante de um rei, de uma grande autoridade, que você não estivesse em pé, mas que você estivesse ao chão. Tá? Diante do Cordeiro de Deus, diante do Rei dos Reis, nós estaremos provavelmente então de joelhos. Vai passar pelo nosso desejo do nosso coração, estar de joelhos. Só que lembre-se, estar de joelhos ao Senhor Jesus não é a mesma coisa que estar de joelhos a uma autoridade. Estar de joelhos diante do Senhor Jesus é uma honra. É um privilégio para nós. É algo que nós fazemos não por causa da autoridade de Cristo apenas, não é algo que nós fazemos apenas porque, se nós não fizermos isso, o Senhor Jesus derramará, sei lá, sobre nós raios e trovões. Nós fazemos isso por causa da nossa reverência ao Senhor Jesus. Então, para nós, estar de joelho diante de Deus não é uma humilhação, mas é uma grande honra. Aqui, nós podemos trazer também o elemento que aparece lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 11, onde o próprio texto vai nos dizer que, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus for exaltado entre todas as nações, entre todos os eleitos, quando todos estiverem salvos diante do trono da graça de Deus, toda língua confessará que Jesus é Senhor dos senhores, né, Rei dos reis, mas todo joelho se dobrará. Tá? Então, aqui nada mais é do que vamos dizer assim, o cumprimento deste texto de Filipenses 2:11. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Tá certo? Aqui é claro que nós estamos falando especificamente dos salvos. Tá? Nesse texto específico, só estão os salvos. Mas haverá um dia onde todos, mesmo aqueles que são ímpios, se dobrarão ao Senhor Jesus. Ainda que esses se dobrarão, aí sim, de fato, né, como os ímpios se dobrarão com humilhação. Nós, como exaltação. Tranquilo até aqui? Vamos ao 12? Dizendo amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Legal. Amém, você sabe que significa me fugiu. Assim seja, né? Então é uma confirmação. Tá? Então o texto começa com uma afirmação, termina com uma afirmação. E aí este mesmo cântico que eu falei, ele vai aparecer em vários outros momentos. Ele apareceu inclusive lá no capítulo 4. Todos os anjos, todos os anciãos se prostram e eles fazem esse mesmo cântico. Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é a ordem das palavras. Aqui a ordem está um pouquinho diferente. Aqui não tem nenhuma interpretação que a gente possa dar no sentido de ordem, né, das palavras. Se a ordem das palavras muda o sentido, ou muda alguma coisa, ou quando aparece um elemento novo, muda-se a ordem. Aqui só está como uma construção. Tá? São 7 termos, se você olhar aí, caso não me falhe a memória, são 7 termos. Tá? O número 7, você lembra, aparece várias vezes no livro de Apocalipse. E esses 7 termos aqui vão aparecer em outros momentos. A única diferença que vai acontecer é a ordem que eles aparecem. Mas essa ordem não tem nada de
de misterioso, não tem nada de interpretativo nela, é apenas a ordem que o apóstolo João vai trazer aqui para nós, tá certo? Então aqui não tem muito que a gente possa dizer, mas esses elementos, como eu falei, aparecem em todo o Antigo, em todo o Novo Testamento. Sempre quando alguém vai louvar ao Senhor na Bíblia, alguma dessas palavras vai aparecer. Tá? E cada uma dessas palavras ela vai tratar de um aspecto do caráter de Deus. Deus é forte, Deus é grande, misericordioso, gracioso, amoroso. E isso trata para nós, ou traz para nós, uma interpretação de que quando nós louvamos ao Senhor, nós vamos, ou melhor, o louvor de Deus ele sempre precisa conter os elementos do caráter de Cristo, do caráter de Deus. Então, o que é louvor? Né? Se alguém te perguntar, ou se você mesmo se perguntou, o que é louvar a Deus? O que a gente pode encontrar nos elementos, né? Quais são os elementos que a gente encontra quando a gente fala de louvor a Deus? Então, agora você já sabe. Louvar a Deus é falar do seu caráter, exaltar quem Deus é, o que Deus faz. Tá? Então, quando você estiver cantando uma música de louvor, por exemplo, você já pode identificar quando a música está falando sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é, sobre a obra da salvação, sobre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Então, nós estamos louvando a Deus. Quando essa música, ou essa poesia, ou qualquer outra coisa, estiver falando do homem, estiver falando de outros elementos, então não é louvor a Deus. Tranquilo até aqui? Fácil, né? Vamos então ao 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Olha que legal aqui. Na primeira parte, do versículo 9 ao versículo 12, o trecho da palavra de Deus que nós estamos vendo, ele vai falar apenas sobre este grande louvor, essa grande celebração que haverá no céu. Tá. Agora, nós vamos ter uma segunda parte, que os comentaristas bíblicos chamam de entrevista, né? Uma entrevista. Então, o que vai acontecer aqui? Um dos anciãos vai conversar com João. Ele vai conversar com o apóstolo João e ele vai fazer para João, então, uma pergunta. Quem são esses que estão aqui? Quem são esses que estão vestidos de branco? Né? Quem são esses que estão prestando este culto ao Senhor? Tá. João, ele vai usar aqui um elemento muito comum daquela época, muito usado na filosofia, nas escolas daquela época, que é um elemento onde o professor, vamos dizer assim, né, o mestre, ele chegava para os alunos e perguntava alguma coisa, que era mais ou menos, de certa maneira, uma pergunta retórica, que os alunos iriam devolver ao professor. Não porque eles não sabem apenas, mas porque era um gesto de honra, um gesto de... vamos dizer, de honra mesmo, né? Um gesto assim de profunda reverência ao professor, de que essa resposta seria melhor dada não pelo aluno, mas pelo professor. Então, João provavelmente sabia a resposta dessa pergunta que foi feita pelo ancião. Mas é de bom tom, é de boa etiqueta, de que a resposta melhor fosse dada pelo ancião. Então, o ancião chega, olha, quem são esses? E João vai chegar para ele e vai falar, olha, é melhor que o senhor responda. Tu sabes, você sabe qual é a melhor resposta para dar. Né? Então, assim, é uma reverência. João até podia responder, não, esses aí eu acho que são tal coisa. Mas aqui, a ideia de João é colocar assim, mesmo que eu possa tentar interpretar esses elementos, eu possa até tentar responder essa pergunta, vai ser melhor se você me disser o que é. Então é um gesto de honra, de reverência. Tá? Então, quando a gente olha esse texto, por que parece, né, um texto estranho? Por que ele pergunta para João e João vai dizer, não, é melhor que você responda? É justamente por isso. Na época de João, quando alguém fazia uma pergunta desse tamanho, era melhor ou mais educado que a pessoa que estivesse fazendo a pergunta respondesse a pergunta. Tá? Então era uma questão de etiqueta. Então, lógico, João era um elemento estranho nessa visão. Quem de fato estava ali, né, quem tinha todo o direito de estar ali, era o ancião. Então, quem melhor para responder a pergunta, que foi feita por ele mesmo, do que o próprio ancião? Então, fazendo isso, João não corria risco
de interpretar esse texto, interpretar aquela pergunta da sua própria maneira. Mas o próprio ancião vai dar a resposta mais precisa possível. E aí, o próprio ancião então responde: estes são todos aqueles que foram alvejados, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Tá? Este elemento eu não preciso nem entrar muito nessa questão, né? Porque eu duvido que alguém aqui presente ou na internet vai talvez perguntar assim: mas pastor, como que lavar a roupa com sangue vai deixá-la branca? Ninguém vai fazer esse tipo de pergunta, porque isso é apenas uma questão de simbolismo. Nós estamos dizendo apenas que o sangue do Cordeiro é que vai nos deixar limpos do pecado. Tá? E por isso é usado essa interpretação, né? Esse elemento de que ao sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós estaremos alvos como a neve, nós teremos as nossas roupas branqueadas, né? Isso aqui é só uma questão de elementos, não é que o sangue de Cristo vai deixar a roupa branca, né? O vermelho deixa branco, isso não existe, né? Não é possível que isso aconteça. Então aqui são apenas uma junção de elementos para demonstrar uma situação. Quem for lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, terá então a sua alma purificada. É só isso que o texto quer dizer, né? Interprete roupa como alma, tá? Roupa como coração, como a vida, né? Nós seremos purificados pelo sangue do Cordeiro. Tá? Então o sangue não deixa a roupa branca, mas ele deixa a nossa alma limpa, purificada. Purificada do quê? Não da sujeira, mas do pecado. Tranquilo até aqui? Fácil ainda, né? Vamos ao 14? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Legal. Então nós já vimos aqui esse texto, né? Eu já acabei de passar ele para os irmãos, só que tem um elemento nesse texto que eu quero trazer aqui para os irmãos, que é a grande tribulação. Da onde vieram essas pessoas? Eles não vieram de qualquer lugar. Eles não vieram de uma vida fácil, de uma questão tranquila. Eles não... Poderia até dizer, não, eles vieram da terra, da vida, né? Vieram da igreja. Não, estes aqui vieram da grande tribulação. Tá? Então, lembre-se que haverá um momento da história, esse momento ainda não chegou, ainda que alguns irmãos nossos sejam perseguidos e por causa da sua fé sejam mortos, né? Estima-se que mais ou menos 150 mil crentes são mortos todos os anos por causa da sua fé ao redor do mundo. Tá? Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para a perseguição que nós sofremos hoje, que é uma perseguição ainda meio velada, uma perseguição por palavras, por gestos, às vezes até por alguma lei. São perseguições ainda que não chegaram às vias de fato, né? Nós não somos encarcerados, aqui no Brasil pelo menos, né? Nós não somos encarcerados, nós não somos perseguidos física e violentamente, né? Nós não temos marcas no nosso corpo por causa da perseguição, mas haverá um momento que a perseguição chegará para nós. Haverá um momento em que essa perseguição ela será nas vias de fato. Nós seremos de fato mortos, assassinados por causa da nossa fé. E este assassinato ele não acontecerá de maneira gentil, né? Ninguém será morto de maneira gentil, mas será uma perseguição violentíssima. Tá? Nós seremos perseguidos e por causa da nossa fé nós seremos violentamente atacados. Essa grande tribulação que virá algum dia, ainda que a palavra diga que ela será curta, e ela será curta de fato, mas ela será realmente algo assim grotesco. Tá? Nós seremos um dia perseguidos. Eu não sei se eu e você chegaremos a essa perseguição, se ela virá sobre nós, ou se ela virá, quem sabe, sobre os nossos descendentes, né, sobre os nossos filhos, talvez sobre os nossos netos, ou ainda haverá muitas gerações até que essa perseguição venha. Mas nós precisamos, irmãos, estarmos cientes e preparados. Porque
a qualquer momento, nós não sabemos qual é o momento, mas a qualquer momento, essa perseguição poderá se iniciar. Essa grande tribulação poderá se iniciar a qualquer momento. A palavra de Deus, ela não traz para nós, nem no livro de Apocalipse, nem em nenhum outro livro, um sinal, vamos dizer assim, isso aqui vai acontecer, aí vai começar essa grande tribulação. Nós ainda temos os elementos ali do anticristo, o levante do anticristo, nós temos algumas coisas que vão indicar mais ou menos essa grande tribulação. Mas nós não temos assim um dia exato. Agora, quando, sei lá, caírem as estrelas do céu, começa a grande tribulação. Não temos. Ela vai se iniciar de maneira abrupta. Tá? De maneira muito abrupta. A qualquer momento. O anticristo pode se levantar. A qualquer momento. As coisas podem mudar do dia para a noite. Hoje parece que está tudo bem. Mas a qualquer momento pode acontecer, ou pode começar então, os princípios que vão levar à grande tribulação. E é preciso que eu e você, ainda que isso seja muito difícil, estejamos preparados para ela. Nós estamos vivendo rumores de guerra, nós estamos vivendo coisas muito difíceis na nossa história, mas aparentemente ainda não chegou. Tá? Mas isso não significa que não vai chegar. Né? Então, é preciso, irmãos, que nós estejamos preparados sim para viver essa grande tribulação. Mesmo que ela não venha na nossa geração, mesmo que ela não venha para nós, é preciso que a gente esteja preparado. Tá? E que nós também preparemos as novas gerações para que eles também estejam prontos caso essa grande tribulação chegue. Porque ela será violenta, muito brutal, e quem estiver nesta grande tribulação precisará ser muito forte, muito resiliente, para resistir a essa tribulação. Vamos ao 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Carlos, vou pedir para você ler de novo, por favor. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Você lembra que eu falei que existe uma interpretação errônea, bastante difícil assim de ser levada em consideração, de que quando nós estivermos no céu, nós vamos louvar o Senhor perpetuamente, para todo sempre, estaremos nas nuvenzinhas lá, adorando o Senhor com harpas ou qualquer coisa do gênero. Uma parte disso vem desse texto, como você acabou de perceber, né? Quem estiver louvando o Senhor nesse grande culto, fará isso de dia e de noite, né? Fará isso constantemente. Tá? Mas isso, irmãos, é apenas um elemento, não significa que isso aqui é literal, que nós estaremos nesse culto perpétuo ao Senhor, e esse culto perpétuo ao Senhor acontecerá diante dessa sala do trono, onde nós vamos ficar por toda a eternidade louvando ao Senhor. Não, isso é apenas uma demonstração de que quando este culto chegar, nós não vamos querer fazer outra coisa a não ser louvar o Senhor. O nosso culto será estendido à perfeição. Tá? Então, quando este grande culto chegar, este culto será perfeito, como não é o que nós conseguimos fazer hoje. A gente não consegue louvar o Senhor perpetuamente hoje. Tá? Ainda que a gente precise buscar isso, hoje a gente não consegue fazer. A gente tem trabalho, a gente tem um monte de coisas que distraem a nossa vida, distraem o nosso coração do louvor ao Senhor. Mas quando nós estivermos diante do trono da graça de Deus, quando nós chegarmos à Nova Jerusalém Celestial, nós conseguiremos, ainda que estejamos fazendo outras coisas, louvar ao Senhor com perfeição. Então, quando ele diz para nós que nós louvaremos o Senhor perpetuamente, nós faremos isso de dia e de noite, sem cessar, ele está dizendo que o culto que nós prestaremos ao Senhor será perfeito, mas ele não está dizendo que a gente vai para toda a eternidade só ficar de joelhos lá, adorando ao Senhor desta mesma maneira, tá certo? Então é nesse sentido que esse elemento traz. Agora, há um finalzinho desse versículo 15, que vai dizer assim:
e ele estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que isso significa? O que João quer dizer com esse texto, né? Então é bastante simples. Aqui a gente pode entender este tabernáculo não apenas, alguns intérpretes vão dizer assim, algumas das pessoas que estão aqui neste culto, elas louvam o Senhor, ou elas participavam da festa dos tabernáculos. Tá? Tem algumas pessoas que vão trazer esta interpretação, mas isso está completamente longe da realidade, né? Então, o que quer dizer trazer o tabernáculo? Aqui você pode trazer vários elementos para tentar interpretar esse texto. Então, trazer o tabernáculo significa que nós seremos trazidos à presença perfeita de Deus, que nós estaremos na presença de Cristo perpetuamente. Trazer o tabernáculo significa que agora nós podemos ser igreja, que nós podemos cultuar ao Senhor de maneira perfeita. Significa que nós podemos ser igreja de maneira perfeita. Significa que sobre estes que passaram pela grande tribulação, haverá agora a paz de Deus. Tá? Haverá um culto perfeito, haverá uma perfeita adoração ao Senhor. O Senhor Jesus se fez como nosso sacrifício perfeito. Tá? Então, quando ele diz ali que ele estenderá sobre estes que estão ali o seu tabernáculo, ele está dizendo justamente isso, estenderá o culto. Lembre-se que no Antigo Testamento nós cultuávamos o Senhor, né, o povo de Deus cultuava o Senhor no tabernáculo, lá no templo. Então agora nós cultuamos, na Nova Jerusalém Celestial, nós cultuamos o Senhor de maneira perfeita, em todo lugar. Por isso, onde a presença de Cristo está o seu tabernáculo, está o seu templo, está a nossa adoração, tá certo? Isso também pode trazer uma questão de paz. Tá? O tabernáculo pode trazer a questão da paz, ele pode estar querendo dizer sobre a paz. Né? Nós teremos paz, nós teremos todos os elementos que fazem com que o nosso culto, a nossa adoração, a nossa vida, enfim, todos esses elementos estarão unidos perfeitamente em Cristo Jesus. Nós não precisaremos mais de sacrifício, porque o próprio Senhor Jesus foi o grande sacrifício final. E como que a gente pode entender essa questão de o tabernáculo ser a paz, o tabernáculo ser a junção de todos os elementos que vão trazer uma paz, que vão trazer a perfeita adoração, o perfeito culto, por causa dos versículos de número 16 e 17, que vão falar sobre essa paz essa paz não, né? O cuidado de Deus sobre o seu povo. Tá? Então, estender o tabernáculo também significa estender a paz, estender a graça, estender a salvação, estender o sacrifício de Cristo a todos esses, mas também significa estender o cuidado de Deus sobre todos nós, ou todos estes, que passaram pela grande tribulação. Tá certo? Então agora nós vamos olhar para quais são as bênçãos que estão destinadas ao povo da aliança, ao povo de Deus. O que estender o tabernáculo vai significar? Quando o Senhor estender o tabernáculo sobre nós, quais são os elementos que vão se juntar a isso? Né? Quais são as bênçãos que vão ser derramadas e ministradas sobre o povo de Deus? Sobre todos nós que estivermos no céu, o que vai acontecer para conosco? E é isso que a gente vai ver agora no versículo de número 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Legal. O que nós temos aqui para poder interpretar esses dois últimos versículos? João vai trazer para nós promessas que são estabelecidas, que são trazidas, construídas para nós nos Salmos, tá? E em outros textos. Você já vai ver isso daqui. Mas não terão fome. A palavra de Deus vai trazer vários momentos onde esta promessa será feita para nós. Nós não teremos mais fome. Nós não precisaremos mais trabalhar pela comida, no sentido literal da palavra, né? Nós não vamos mais sentir esse desejo de fome, esse desejo insaciável que nós comemos um pouquinho e já estamos com fome de novo. Comemos um pouquinho e já estamos com fome de novo.
Ou seja, ele está trazendo para nós que, não apenas no sentido da comida, mas nós não vamos mais precisar de coisas mundanas, nós não estaremos mais sujeitos aos elementos do castigo de Deus. Lembre-se que o trabalho não, né? Mas o cansaço, o enfado, o ter de buscar alimento é também uma consequência do pecado lá de Gênesis 3, a partir do versículo 15. Nós agora, né, lembra-se que do suor do seu rosto você terá que trabalhar, você terá que obter o seu alimento da terra, e nós teremos agora fome. Essa fome, esse elemento, né, de que conduzido pelo pecado ou pela consequência do pecado nós temos fome, e essa fome sempre vai estar conosco enquanto nós estamos vivos, essa fome vai desaparecer. Eu não sei se vai ter comida no céu, isso eu não posso te garantir, né? Eu não posso declarar isso, né? Mas pode ser que tenha comida no céu, mas nós não teremos fome. Pode ser que a gente coma pelo próprio prazer de comer, né? A gente até pode dizer que vai ter alguma comida, porque haverá árvores no céu, né? Então, será que essas árvores serão frutíferas? Pode ser que sim. E nós vamos poder comer no céu, mas vamos poder comer pelo simples prazer de comer, não pela fome, para saciar a nossa fome, mas porque comer é bom demais, né? E comer sem as consequências do pecado deve ser melhor ainda. Então nós não teremos mais fome. Qual que é o segundo elemento que aparece aí, Carlos? Nunca mais terão sede. Onde que nós podemos encontrar esse nunca mais terão sede? Nós podemos encontrar isso, por exemplo, lá em João 4. Lembra a mulher samaritana? Quem beber da água da vida, nunca mais terá sede. Veja como os elementos aparecem aqui a partir da própria palavra. Não terá fome é uma promessa de Deus, porque o próprio Senhor Jesus é o pão da vida, exatamente. Então, não teremos mais fome, não teremos mais sede, porque o Senhor também é a água da vida. Então, nós não precisaremos mais ter sede. Qual que é o próximo elemento? Não teremos fome nem sede? Não cairá sobre eles o sol. O sol, né? Então, lembre-se que para aquele povo, para o contexto de João, as pessoas viviam num contexto meio desértico, né? Haviam muitos desertos naquela época. As pessoas caminhavam a pé, trabalhavam no sol. Então, este elemento do sol era ruim. O sol não era uma coisa muito boa naquela época. Então, ao olharmos que nós não teremos mais sol, significa que nós não teremos mais que trabalhar de sol a sol, que nós não seremos mais queimados pelo sol, que o sol não vai mais atrapalhar a colheita, que não terá mais seca, que não terá nada disso. Ou seja, haverá um clima perfeito. Onde nós estivermos, na Nova Jerusalém Celestial, será um clima agradável, perfeito. Ou seja, será restaurado o mesmo clima do Jardim do Éden, que era absolutamente perfeito. Tranquilo até aqui? Próximo? Nem calor, né? Nem outro calor forte. Nem outro calor forte. Veja aí como é o deserto, né? O calor que matava as pessoas, que fazia mal, que queimava, que estragava plantações, que machucava os animais, que causava seca. Então, o clima será perfeito. Nada mais poderá atentar contra o povo de Deus. Nenhuma consequência física, nenhuma consequência natural ou na natureza do pecado poderá atingir o povo da aliança. Quando nós estivermos na Nova Jerusalém Celestial, tudo será perfeito. O clima será perfeito, se houver alimento será perfeito, a forma de comer, a forma de beber. A nossa vida será uma vida perfeita, será uma vida sem necessidades. Ou todas as nossas necessidades serão supridas de maneira perfeita pelo Senhor Jesus. Tranquilo até aqui? Vamos ao 17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O texto que fala sobre enxugar dos nossos olhos toda lágrima vai aparecer algumas vezes no livro de Apocalipse. Um paralelo que nós temos é o Apocalipse 21. Né? Se não me engano, o versículo de número 4,
onde vai demonstrar exatamente isso. Quando nós chegarmos à Nova Jerusalém Celestial, nós estaremos diante do Cordeiro, e o Cordeiro mesmo, né, o Senhor Jesus, vai enxugar do nosso olho toda lágrima, todo pranto, todo luto, toda dor, toda tristeza, toda tribulação será tirada de nós, né? Agora, deixa eu perguntar para você, essa primeira parte do versículo 17, até essa parte do enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Ele nos apacentará, Ele nos guiará, Ele nos levará para as fontes de águas vivas. Onde nós encontramos na palavra de Deus esse texto? Essa mesma promessa? Salmos 23, perfeito. Então, quando nós chegarmos à Nova Jerusalém Celestial, nós seremos perfeitamente cuidados pelo Senhor. Nós seremos apacentados por Ele, cuidados por eles. E Ele nos levará às fontes fontes de águas vivas. Nós teremos descanso da grande tribulação. Então, esse texto de Apocalipse 7, 9 a 17, vai falar para os crentes daquela época e vai falar para nós que, se nós estivermos passando por tribulações, que nós tenhamos bom ânimo, porque todas essas tribulações passarão quando nós chegarmos na Nova Jerusalém Celestial. Nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, nós estaremos perfeitamente protegidos, seguros, cuidados, apacentados. Nós prestaremos um culto perpétuo ao Senhor. Nós poderemos adorar o Senhor de maneira perfeita, nós podemos cultuar de maneira perfeita, nós estaremos diante da presença de Cristo Jesus. Lá não haverá tribulação, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, lá não haverá mais pecado algum, haverá plena santidade, não haverá mais luta contra o pecado. Nós estaremos perfeitamente santificados, sem o desejo de pecar. Tudo que nós fizermos será em santidade, em santificação. Tudo que nós fizermos será maravilhoso, porque tudo aquilo que Deus fez é maravilhoso. Tranquilo até aqui, irmãos? Todos entenderam? Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Carlão. Me parece que até Jesus vir, a gente teve vários tipos de Cristo, né? Moisés, José. E parece que depois a gente tem tipos de anticristo. Nero, para mim, Hitler foi um anticristo. E parece que a gente continua tendo. E quanto à grande tribulação, eu vejo assim que a gente vem tendo tribulações a todo tempo. Nossos irmãos já morreram em grandes provações, em arenas. A gente já teve uma perseguição assim ferrenha, muito grande. E se a gente hoje for conversar com os nossos irmãos afegãos e for falar para eles assim que haverá um tempo em que nós vamos morrer por amor de Cristo, eles vão nos dizer que já chegou. E que nós já estamos vivendo esse tempo. Se nós formos conversar com o Maia, com a igreja sofredora, que está aqui junto com a gente em Curitiba, eles vão dizer, esse tempo já chegou. Aonde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Esse tempo já chegou, irmãos. Me parece que está muito próximo. Será que essa grande tribulação e todos os sinais que Jesus disse, ele vem acontecendo todo o tempo, né? Só que ele vem acontecendo em maior escala. Hoje nós temos mais terremotos, nós temos mais rumores de guerra, nós temos tribulação muito maior do que a gente tinha naquela época. Parece que a tribulação, então, essa grande tribulação, vai ser assim, num nível mundial. E esses dias eu vi na internet um pastor dando curso, vendendo um curso, até nem foi eu, foi meu sobrinho, vendendo um curso de como sobreviver na grande tribulação. Ele está ficando louco, né? Não vai ter para onde correr. Porque hoje a gente consegue trazer os afeganistãos para Curitiba e esconder eles aqui. Tem gente escondida aqui no Paraná, né, dessa perseguição. Mas nós não vamos ter para onde ir. Nós não vamos poder ir para o Afeganistão nos esconder lá. Nós não vamos poder ir para uma cidade pequena nos esconder.
Nós vamos morrer por amor, por isso, nessa grande tribulação. Então, quando a gente chegar nisso, porque se a gente for falar para eles, eles vão falar para nós que já chegou, né? Porque como que a gente vai falar para eles assim, vai chegar um tempo que eles vão falar assim, ou você nega Jesus, ou você morre. Eu falo, mas eu já estou morrendo, os meus filhos já estão morrendo. Nós, a minha família já morreu, porque a gente já ouviu esses testemunhos aqui. Não sei se os irmãos ouviram aqui alguma coisa. Mas a gente tem visto isso, né? Então, essa tribulação no Afeganistão já chegou aqui nos nossos irmãos aqui na Venezuela, aqui tão próximo da gente já chegou. Está muito próximo demais, está muito perto. A pergunta ela é mundial, então? Nós não vamos ter para onde ir? Não. De fato, ela será algo assim, não só mundial, mas pelo que os textos nos apontam, ela também será decretada. Hoje a perseguição não é um negócio decretado, é um negócio assim, religioso, por causa de uma religião específica. Eu não vou citar porque o YouTube dá problema depois, mas existe uma religião específica que nos persegue, que nos odeia de fato, e em alguns países, de fato, como o Afeganistão e outros, eles nos perseguem de maneira religiosa, né? Então, é uma questão religiosa, mas não é um decreto governamental, né? Não tem uma lei. Por exemplo, vamos pensar assim, né? Quem matar cristãos ganha a cesta básica. Isso não existe. Mas haverá um tempo, e quando esta grande perseguição chegar, ela será sim global, de fato, não haverá lugar para se esconder, mas ainda os crentes irão resistir de qualquer maneira. Não por causa de nós, né, mas por causa de Cristo. O próprio Senhor Jesus garante que a igreja vai resistir, ela vai sobreviver a isso, mas haverá essa grande perseguição, ela será decretada, ela será um decreto. Então a perseguição aos crentes será algo assim, legalizado, né? Então vai ser mais do que simplesmente algo assim religioso ou algo extemporâneo, mas vai ser algo religioso. Religioso não, algo decretado. Vai ser uma lei. Perseguir cristãos será uma lei. Né? As pessoas vão perseguir os cristãos porque haverá um decreto governamental, provavelmente mundial, aí a gente não pode bater martelo quanto a isso, né? A gente pode só pensar, talvez seja governamental, algo do gênero, mas haverá de fato lei, será um decreto que perseguir cristãos será algo assim legalizado. Não vai ser algo só como é hoje, né? Hoje é uma perseguição, sim. Em algum país tem, daí às vezes tem para cá, daí volta para lá, daí vai para cá, vem para lá. Em outros países tem que é algo mais assim restrito naquele país, então naquele país tem, no país do lado não tem. Ou no país tem um pouquinho mais, no outro tem um pouquinho menos, no outro tem muito mais, e fica um negócio meio assim, olha, não é bom perseguir as pessoas, tem que ter os direitos humanos, ainda tem alguma coisa assim, né? Mesmo em países que você olha assim e fala, mesmo no Afeganistão, ainda existem pessoas dizendo assim, olha, isso aí não é muito legal, mas assim, eu entendo que os cristãos são meio estranhos, assim, mas não, direitos humanos, aquela coisa. Mas haverá um momento que vai ser lei, vai ser um decreto, você perseguir cristão vai ser algo assim, não só legalizado, como vai ser algo normal, vai ser algo assim. Gente, perseguir esses cristãos é o certo a se fazer. Então, vai ser algo abominável, de fato, né? A Bíblia a Bíblia chama isso de a grande desolação, né? O abominável, né? Vai ser algo assim, realmente fora de escala, fora de esquadro, né? Milhões e milhões de cristãos, quem sabe bilhões, não sabemos quando vai acontecer, serão, de fato, dizimados, né? Serão assassinados, sem dó, nem piedade, nem nada do gênero. Então vai ser algo assim, realmente grotesco. Né? Quando a gente fala de grande tribulação, mesmo os nossos irmãos que sofrem, ou que já sofreram perseguição até mesmo de morte, sabem, né, eles conhecem a palavra, eles sabem que o que eles sofreram ainda não é mínimo comparado com o que a igreja sofrerá na grande tribulação. Só que essa grande tribulação, ela não será algo assim, que vai ser difícil de identificar. Hoje nós temos, como a irmã falou, grandes tribulações, de fato, pessoas que morrem pelo Evangelho, nós temos sinais, nós temos um monte de coisas, mas todas essas coisas já aconteceram em muito tempo. A igreja já foi perseguida, já houve muitos mortos,
já houve muitas identificações de anticristo, já teve muita coisa que a gente poderia olhar e falar, acho que agora vai. E nunca foi. Né? Mas quando haverá, não vai haver dúvidas, agora nós estamos vivendo a grande tribulação. Né? Não haverá dúvida alguma, porque será algo assim realmente indizível, algo que não haverá palavras para declarar. Né? Por isso que a Bíblia chama esta grande tribulação, que será um momento bastante breve, né? O breve, há controvérsia, né? Quanto será o breve, ele não diz o tempo, mas diz que o tempo será abreviado para que a gente possa sobreviver a isso, né? A igreja possa sobreviver a isso. Então será um tempo abreviado, mas não haverá dúvidas de que quando isso começar, nós todos identificaremos. Isso é de fato a grande tribulação. Tá? Não haverá nenhuma dúvida quanto a isso, porque será realmente algo abominável mesmo. Tá? Mas essa dúvida, não haverá dúvidas só para os crentes, né? Não, Outros não inclusive para aqueles que não são crentes. Porque, como eu falei, vai ser algo mundial e vai ser algo decretado, vai ser algo legalizado. As pessoas vão nos perseguir porque é uma lei. Tá? Vai ser algo, até para eles, vai ser algo permitido. Matar cristãos vai ser algo assim, normal, corriqueiro. É o certo a se fazer. Né? Então, quando isso começar, possivelmente vai ser algo no sentido, né, de assim, os cristãos vão continuar pregando contra o pecado, assim, e nós vamos ser tratados como escória da terra, ou seja, se livrar dos cristãos vai ser algo correto a se fazer. Então, até mesmo para os ímpios, vai ser algo, claro que, é lógico, eles não vão chamar de grande perseguição, né? Mas até para eles vai ser algo claro que vai haver mortes de cristãos assim como algo legalizado. Pastor, diga. Bom dia. A organização Portas Abertas lançou a lista de perseguição aos cristãos em 2024, em janeiro deste ano. As pesquisas da Portas Abertas mostram que 365 milhões de cristãos, 1 em cada 7 em todo o mundo, enfrentam elevados níveis de perseguição e discriminação pela sua fé. Bem acima do número do ano passado, que foi de 2023, né? De 360 milhões. Então, eles têm essa estimativa de que 1 em cada 7 em todo o mundo já enfrentam elevados níveis de perseguição. Isso é verdade. Mas ainda, vamos dizer assim, né? Ainda que isso seja verdade, e de fato é, porque são dados registrais, né? Então dá para a gente averiguar esses dados. Ainda que isso aconteça, hoje ainda a gente consegue fugir, né? A gente tem possibilidades, né, de ir para outros países, de ir para outros lugares, onde a coisa fica um pouco mais leve, mas haverá um tempo que nem isso será mais possível. Né? Então não será 1 a cada 7, será 10 de 10, né? 100% dos cristãos perseguidos. Algo mais, queridos irmãos? Senão nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Inclusive são 11h10. Vamos encerrar, irmãos? Carlão, você você ora para nós, por favor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por essa aula, Senhor. Agradecemos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado a respeito do livro do Apocalipse. Ajuda-nos, ó Senhor, a olhando para essa carta, olhando para esses textos, ter mais confiança no Senhor, ter mais fé naquilo que o Senhor fará, ter mais fé naquilo que o Senhor está guiando o nosso propósito, Senhor. Abençoa-nos para que hoje estejamos orando por aqueles que sofrem perseguição, que estejamos os abençoando, ó Senhor. Abençoa eles também com a sua proteção. E que em todas as coisas, ó Senhor, que não entendemos, que confiemos no Senhor. Que quando chegar essa grande perseguição, que não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, mas que cumpramos o nosso propósito para a Tua glória. Obrigado por tudo que tens feito no nosso meio e no Teu povo em toda a terra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.